Segundo o IBGE, a gravidez entre mulheres na faixa etária de 30 a 39 anos aumentou de 22% para 30% nos últimos 10 anos. Os índices refletem um número cada vez maior de mulheres que se dedicam a projetos pessoais e profissionais e deixam os filhos para uma época mais madura e estável das vidas. Porém, a gestação tardia apresenta maiores riscos para a saúde da mãe e do bebê. E mesmo com o avanço da medicina, doenças como a pressão alta e a diabetes ainda podem atingir essas mulheres. Cada vez mais mulheres decidem tocar projetos profissionais e pessoais antes de ter filhos. É o caso de Magdalene, que estava com 50 anos de idade quando engravidou da pequena Agnes. Com o passar do tempo, a gente foi dedicando a outras situações, foram aparecendo outros problemas que a gente foi dando mais prioridade. Nesse momento, coincidiu eu estar com essa vontade, ter a condição para isso e ter conversado com o médico e ter ido atrás dessas informações. Magdalene teve uma gravidez tranquila e o bebê nasceu saudável. No entanto, quanto mais tarde as mulheres engravidam, maiores são os riscos envolvidos na gestação. Tem mais risco de ter pressão alta, problema de diabetes, distúrbio da tireoide. E com a sobrecarga de uma gravidez, esse equilíbrio do organismo pode tender a propiciar o desenvolvimento dessas doenças, repercutindo negativamente tanto para a mãe quanto para o bebê. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a partir dos 30 anos, a quantidade e a qualidade dos óvulos diminui, reduzindo as chances de uma gestação saudável. E por mais que a medicina tenha evoluído nas últimas décadas, as técnicas de gravidez assistida ainda não são capazes de garantir segurança para a mãe e para o bebê. Ainda não existe criação nem de espermatozoide nem de óvulos. Com isso, uma das alternativas, se não tiver nenhuma outra opção, é preservar óvulos com um seguro, uma chance para, no momento mais adequado da vida dessa pessoa, consiga ter a chance de realizar o sonho. E mesmo que os exames médicos concluam que uma mulher não pode mais ter filhos por conta da idade, é sempre possível buscar soluções alternativas. Magdalene, por exemplo, já sabia exatamente o que fazer caso não fosse possível engravidar. Eu imagino que a adoção é um processo tão lindo quanto gerar uma criança, de você acolher essa criança que está precisando dessa família. A taxa de juros cobrada na hora de comprar um carro ou pagar uma viagem normalmente faz muita gente pensar duas vezes antes de assumir a dívida. De olho no montante pago no final das prestações, não são poucos os consumidores que recorrem aos consórcios para adquirir o bem, mas é preciso ter cuidado. Um ranking divulgado pelo Banco Central registrou quase 3.000 reclamações sobre este tipo de negócio. Casa, carro ou até mesmo uma viagem. Tudo isso pode ser comprado por meio de um consórcio. Esta empresa funciona como uma administradora de consórcios que opera há 38 anos em Brasília. Neste período já teve mais de 20.000 consorciados. O tipo de bem é que vai definir o formato do grupo em si, né? E a partir daí você define qual o prazo que você vai operar naquele determinado grupo, quantos participantes vão fazer parte desse grupo. E cabe à administradora fazer essa formação e gerir e administrar esse grupo de consórcio no decorrer do plano. Para este aposentado, o consórcio é um companheiro de 40 anos. Foram mais de 50. O primeiro foi para comprar um carro. Já a última compra foi de um imóvel para a filha como presente de casamento. Eu já tinha uma cota em andamento e eu consegui ser contemplado numa de imóvel e comprar um apartamento, praticamente quitar um apartamento e ficar devendo ao consórcio durante alguns anos, né? O negócio é atrativo também porque a taxa administrativa de um consórcio é bem menos salgada do que os juros de um financiamento. Mas também existem riscos. É por isso que o Banco Central regula o mercado. Atualmente são 150 administradoras de consórcios autorizadas pela instituição a funcionar no país. O Banco Central dá 3 dicas ao consumidor na hora de ele entrar em um consórcio. A primeira delas é ver se a administradora é autorizada a funcionar pela instituição.
A segunda é ler com atenção o contrato para ver quais são os direitos e deveres. E a terceira, não assinar nenhum contrato em branco. A cada 6 meses, o Banco Central divulga um ranking com as principais reclamações dos consumidores. No primeiro semestre de 2018, nós tivemos cerca de 3 mil reclamações, das quais 88 nós classificamos como procedentes. O que é uma reclamação procedente? É uma reclamação que nós, após analisar não só a reclamação feita pelo cliente, mas a resposta oferecida pelo administrador de consórcio a esse mesmo cliente, nós entendemos que ali há um indício de descumprimento de normas. Transferimos as informações para a nossa área de supervisão. É ela que vai atuar, é ela que vai verificar a necessidade de atuar junto ao administrador de consórcio. E aí tem todo um processo de supervisão, todas umas regras bem específicas para a ação do Banco Central. Para o aposentado Dalmo, que segue todas as dicas na hora de contratar um consórcio, a modalidade vale a pena também como um plano de investimento a longo prazo. Agora ajudar os netos, Porque a gente economizando e poupando, montando um consórcio, te ajuda os netinhos, já tem um de 15 anos. O Brasil foi formado por diferentes raças. A mistura cultural gerada pela relação dos povos nativos com os negros que foram escravizados e trazidos para cá, e a migração de europeus, asiáticos e outros povos em busca de trabalho tornaram o Brasil um país heterogêneo. E a influência italiana é uma das mais presentes em nossa herança cultural. No fim do século XIX, a Itália vivia uma recessão econômica, que disseminou a fome e fez muita gente procurar oportunidades em outros países. Enquanto isso, o Brasil vislumbrava a abolição da escravatura e incentivava a imigração de colonos europeus. Justamente para a substituição do braço escravo, então o governo do Segundo Império passou a facilitar, incentivar a vinda de colonos, sobretudo da Europa. Centenas de italianos passaram mais de um mês cruzando o Oceano Atlântico para começar o sonho de uma vida melhor na América. A família do Sérgio também arrumou as malas e veio em busca desse sonho em 1913. Os italianos e outros imigrantes vieram para isso, para trabalhar na agricultura, para construir as indústrias e a partir daí foram crescendo e ajudaram o Brasil também a crescer. Os bisavós da Maria Teresa saíram da Itália no período pós-guerra e se estabeleceram em São Paulo. Ela nasceu aqui em Jacareí, foi criada com muita influência da cultura italiana e carrega o orgulho da descendência. Toda a religiosidade que meu avô sempre passou para a gente, tudo isso sempre foi muito presente na minha vida, sabe? Até me emociona um pouco porque eles foram pessoas muito marcantes para mim, na minha criação, E eu tenho muito orgulho de ser descendente de italiano. A cada 100 brasileiros, 15 são filhos, netos ou bisnetos de italianos. Rostos como os de Mona Lisa e de Davi se tornaram cidadãos do mundo. E a chegada desses imigrantes mudou a história do nosso país e da nossa cidade. Então, benvenuti a um pedacinho da Itália em Jacareí. A colônia italiana era mais importante até que a japonesa, tudo pelo número, pelas atividades que exerceram dentro do contexto da cidade. Esse povo alegre que fala com as mãos e nos apresentou uma culinária rica e deliciosa faz parte da nossa cidade há quase um século e meio. E para preservar essa cultura, em 1995 foi criado o Círculo Italiano Leonardo da Vinci. O Círculo Italiano tem o objetivo de divulgar a língua e a cultura italiana aqui na nossa região. O Círculo Italiano também tem um caráter social, trabalha junto a outras entidades, buscando também dar um certo conforto a famílias que são mais necessitadas. Os italianos trouxeram na bagagem receitas deliciosas que conquistaram definitivamente o nosso paladar. Sem dúvida, a receita mais popular é a da pizza, mas esses imigrantes trouxeram um cardápio bem mais variado. E os doces italianos entraram na lista de preferidos dos brasileiros. E o cannoli é um ótimo exemplo. E para ele vale até uma expressão no idioma estrangeiro.
brasileiro, da rimanere senza fiato, de ficar sem ar. A Itália começou a ficar famosa quando começou a desenvolver de forma regional a própria comida. Então a Calábria começou a produzir a própria. E com a questão da imigração, né, das guerras, cada um trouxe uma bagagem cultural que depois andou se misturando, se modificando. A gente não se alimenta, a gente troca ideia na mesa, briga, se ama. Na mesa, comer para a Itália, se fala, né, é um ato cultural, né? E para fechar com chave de ouro, vale até uma história de amor, não vale? Lembra do Sérgio e da Maria Teresa? Então, 2 descendentes de italianos que se casaram aqui em Jacareí e mantêm muitas tradições vivas. E olha só a resposta quando eu pergunto se os últimos 33 anos valeram a pena. Valeu, né? Nossa, é uma construção da família, né? Agora com a netinha, e isso é só alegria pra gente, né? Estamos chegando ao fim da edição de hoje, em que você viu que o presidente da Câmara de Taubaté negou irregularidades em notas fiscais. Estudantes de engenharia colocaram a mão na massa para ajudar entidades assistenciais de Lorena. E viu também os perigos que se encontram na parte profunda da internet. O Repórter Setorial de hoje fica por aqui. Mas você pode ver nossas reportagens e interagir com a gente através das nossas redes sociais, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nós voltamos amanhã. Até lá!